Ei, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma pessoa incrível da Bíblia chamado Abacuque. Ele era um profeta, mas antes que você pense que ele era só mais um homem falando coisas complicadas, vamos ver como a história dele é super relevante para a gente hoje. Abacuque foi um profeta que viveu em um tempo bem difícil para o povo de Judá. Ele era o porta-voz de Deus, mas o legal é que ele também fazia perguntas difíceis, tipo aquelas que a gente faz quando está confuso ou triste. Abacuque estava vendo muita injustiça e violência ao seu redor e começou a perguntar a Deus por que ele não fazia nada para resolver isso. Imagina só, ele estava frustrado, assim como a gente fica às vezes. A parte mais legal é que Deus respondeu a Abacuque. Ele disse que estava vendo tudo e que já tinha um plano. Isso mostra que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está no controle. Vamos falar um pouquinho mais sobre a história. Qual o período histórico Abacuque estava vivendo? Abacuque viveu por volta do final do século 7 a.C. Esse período foi marcado por grande instabilidade política e social no antigo reino de Judá. Judá estava passando por um período de grande instabilidade política e social. Esse foi um tempo de mudanças e muitos conflitos, tanto internos quanto externos. Durante a época de Abacuque, o Império Babilônico estava em ascensão. Nabucodonosor II, o famoso rei babilônico, conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo o templo e levando muitos judeus ao exílio. O cenário geopolítico era marcado pela ascensão e queda de potências regionais. A Síria, que havia sido uma superpotência dominante, estava em declínio. A sociedade em Judá estava mergulhada em injustiça e corrupção. Abacuque observou muitos abusos de poder e violência, o que levou a questionar Deus sobre a falta de intervenção divina. O sistema de justiça estava comprometido, com juízes e líderes frequentemente aceitando subornos, resultando em decisões injustas. A sociedade estava marcada por violência, opressão e desigualdade, causando grande sofrimento ao povo comum. Abacuque era contemporâneo de outros profetas, como Jeremias e Naum, que também pregavam durante os períodos de grande turbulência e advertiam sobre a destruição que estava vindo devido ao afastamento do povo de Deus. A economia de Judá era predominantemente agrária. A agricultura era a principal fonte de sustento e eventos como secas ou invasões de gafanhotos poderiam causar grande sofrimento e fome. As famílias viviam em casas simples, geralmente construídas de pedras ou tijolos de barro. Embora o culto ao Deus de Israel fosse central, havia uma constante tentação de adorar deuses estrangeiros, como Baal e Aserá, especialmente em tempos de crise. Essa mistura de devoção e idolatria criava tensão espiritual e social dentro do reino. Apesar das dificuldades, o povo de Judá mostrava-se resistente. Profetas como Abacuque questionavam a Deus sobre as injustiças e buscavam respostas, tentando entender o plano divino em meio ao caos. Abacuque, em particular, é conhecido por seu diálogo sincero com Deus, onde expressa suas dúvidas e recebe respostas que o levam a uma oração de fé e confiança. O livro de Abacuque é o único por seu formato de diálogo entre profeta e Deus, diferente de outros profetas que apenas proclamavam mensagens. Abacuque apresenta suas dúvidas e recebe respostas diretas de Deus. No final, Abacuque decidiu confiar em Deus mesmo sem entender tudo. Ele escreveu uma oração linda dizendo que, mesmo que as coisas pareçam ruins, ele ainda ia se alegrar em Deus. E aí,
O que a gente pode aprender com Abacuque? Primeiro, que é normal ter dúvidas e fazer perguntas para Deus. Segundo, que Deus sempre tem um plano, mesmo quando a gente não entende. E terceiro, que confiar em Deus traz paz para o nosso coração. Abacuque nos ensina que podemos levar nossas dúvidas para Deus e confiar que Ele tem tudo sob controle. Então, da próxima vez que você estiver confuso ou preocupado, lembre-se de Abacuque e saiba que é normal se sentir assim, mas que Deus sempre está cuidando de você. Esse período difícil que enfrentamos é muito importante para moldar a nossa fé e a nossa identidade. A história de Abacuque nos ensina sobre a importância de questionar, buscar respostas e manter a fé, mesmo em tempos de grande adversidade. Essa história continua a nos ensinar até hoje, oferecendo lições valiosas sobre perseverança e esperança. E aí, o que você achou dessa história?